Bom dia para você. Firme nas promessas de Jesus, você tá? Vamos continuar firme, porque o Senhor quer falar conosco todos os dias. Gente, que alegria, estamos voltando o nosso devocional. Cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do teu. Quem tá firme aí? Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Ó, firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Eita glória! Estamos retomando. Hoje nós retomamos nossos devocionais. Depois da gente viver 40 dias intenso. Gente, que cada dia um alimento, sabe? A gente precisa entender isso. O alimento, ele é espiritual. Então, ele é uma porção para cada dia. Mas ele está no teu espírito. Tudo aquilo que você viveu aqueles 40 dias. Todo aquele alimento que você comeu está na tua alma. Está no teu espírito. Na hora certa, você faz uso, você é alimentado novamente. Está lá. As proteínas, está tudo lá, dessa palavra. Então, nós voltamos aqui. Depois de 40 dias intenso, profundo, transformadores, nós não paramos. Amém? Seja bem-vinda a todas vocês. Cris, Deus abençoe. Marilza, também. Ivete, Jaque, Deus abençoe nossas queridas irmãs. E aí, gente, nós não paramos, nós estamos firmes nas promessas de Jesus. Como diz esse louvor, né? Encerramos Miqueias entendendo que mesmo em meio à corrupção, foi que a gente encerrou Miqueias. Mesmo em meio à corrupção e ao juízo, Deus tem prazer na misericórdia. Aprendemos sobre alinhamento, né, durante esses 40 dias, sobre justiça, sobre restauração e sobre permanência. Aí agora, Miqueias também, ele nos mostrou confronto, lembra? Mostrou desalinhamento, mas também nos mostrou esperança. Sempre terminava com esperança, né? Nunca terminava sem uma promessa. Agora a gente vai entrar no livro de Naum, na sequência. São profetas que nós estamos lendo, né? Os profetas menores, porque tem o escrito, né? A quantidade de escrito menor, e tem os profetas maiores, que tem a quantidade de livros, de capítulos, né? Maiores. Naum, ele tem 3 capítulos. 3 capítulozinhos, mas que vai falar conosco profundamente, tá? Naum, ele é um profeta antes do cativeiro também. Lembra que o marco é o cativeiro babilônico, então ele está profetizando aqui. E adivinha para quem que ele está profetizando? Naum. 100 anos depois de Jonas, Naum agora vai profetizar contra Nínive novamente. Porque o povo desalinhou de novo. 100 anos passou, não preservaram a comunhão com Deus. Olha, isso aqui vai falar muito pra gente, tá? Não preservaram a comunhão com Deus e o negócio desandou de novo. E isso nos ensina algo poderoso, gente. Um avivamento que não é sustentado se perde com o tempo. Então eu preciso manter o meu avivamento. Por isso nós estamos aqui de novo e vamos continuar durante todo o ano fazendo devocional para a gente mantermos avivado. É oração, jejum e palavra, que é o Ministério Vida Plena. Porque nós trabalhamos e entendemos a importância da vida espiritual. Eu estou aqui para poder te auxiliar, te ajudar nessa caminhada, né, espiritual. Então, se Miqueias trouxe advertência para o povo de Deus, Naum agora está trazendo o quê? Uma mensagem de juízo contra Nínive, 100 anos depois. A mesma cidade que se arrependeu no tempo de Jonas, lembra, gente? A história de Jonas foi muito interessante, né? Jonas não queria pregar para aquele povo, porque era um povo ruim, um povo violento, mau. Mas Deus falou assim, olha, eu quero salvar. Eu dou oportunidade para a pessoa se arrepender, eles se arrependerem, toda a cidade. Mas 100 anos depois,
o povo desandou. Vai nascendo outras, né? Outras pessoas e não manter o avivamento, não manter aquilo que conquistaram. Então, um avivamento que não é sustentado se perde com o tempo. Ok? Deus abençoe vocês. Que alegria poder estar aqui com vocês novamente, tá? Foi muito bom o tempo que nós vivemos juntos e nós vamos permanecer. Esse é o segredo, permanecer. Deixa eu olhar aqui quem está chegando mais. Amém, já que Deus abençoe todos vocês. E a gente vai retomando, as irmãs vão voltando. Cristina, já Deus abençoe. Vai avisando as irmãs, mandando mensagem, convida aí, fala que estamos ao vivo, compartilha, fala, vamos aprender sobre Naum. São livros que a gente quase não vê, né, pregando nas igrejas, mas eles têm assim uma essência muito importante para nós entendermos o coração de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de retornar, Senhor, a esse lugar. Senhor, nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Eu preciso da Tua orientação, eu preciso que o Senhor me ilumine, que o Senhor traga, Senhor, verdades para nós nesse lugar. Nós queremos nos manter alinhados com a palavra, com conhecimento, Senhor. Isso tem nos sustentado, é o alimento, é o pão nosso de cada dia. Obrigada, Jesus. Fica conosco, traz, Senhor, todos aqueles que precisam ouvir. Leva essa mensagem para quem vê no YouTube também. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, Espírito Santo. Toma, Senhor, esse lugar é teu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Queridos, que bom estarmos aqui. Vocês podem ir comentando, falando. Bom dia também para você, Ivete. Deus vai nos orientando durante esse tempo. Naum, ele começa falando sobre sentença contra Nínive. O texto começa, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. Então, aqui diz o seguinte, a ira e a misericórdia de Deus. A ira e a misericórdia de Deus. Então, vou ler alguns trechos. O Senhor é Deus zeloso. Olha o que o texto diz. Ele é zeloso. E vingador. Então, a gente precisa entender esse termo, né? O vingador. Porque Deus, às vezes, a gente confunde a misericórdia do Senhor com permissão. Irmã, estou na misericórdia de Deus. Achando que Deus está permitindo o pecado, concordando com o erro. Não. Deus vai dar tempo para o arrependimento, mas vem o juízo. Então, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. Está vendo a longanimidade? Longanimidade está lá no fruto do Espírito, em Gálatas 5. É isso. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Está aqui, no texto escrito. Abre aí que você vai ver, Naum. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Deus não tem o culpado por inocente. Deus perdoa. Deus espera que nós nos arrependemos. Mas tem consequências. E enquanto a gente não volta para Deus com mais rapidez, né, a gente corre o risco de juízo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Olha que legal. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são a poeira dos seus pés. O Senhor tem caminho na tormenta. Está passando por alguma prova aí? O Senhor tem um caminho aí para poder abrir para você passar, tá? E fala que as nuvens são a poeira dos seus pés, né? Ou seja, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele está acima no céu. Ele tem o poder, o domínio. Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e Carmelo desfalecem, as flores do Líbano murcham. Que está mostrando que Deus ele tem poder na natureza, tem poder em todos os lugares, né? A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação?
E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são para ele demolidas. Gente, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Se está acontecendo algo de juízo, Deus sabe por que está permitindo isso acontecer. Ele diz aqui também que o Senhor é bom. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele refugiam. Preste atenção. Deus conhece os que nele refugiam. Se você tem se colocado debaixo do esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Então, infelizmente, nós sabemos que aqueles que estão debaixo de maldição, né? Não buscam o Senhor, vive no mundo da violência, vive de qualquer maneira. Tem juízo. Tem juízo. Com trevas o Senhor perseguirá. E os seus inimigos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente, porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos e saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. E aqui ele vai descrevendo toda essa história e eu quero trazer algumas aplicações, né? Nosso objetivo aqui é fazer esse devocional terça, quinta e sábado, né? Eu já estou retornando na próxima semana na faculdade. Então, esses dias vai ficar mais em condições para que eu consiga fazer, né? Então, vai ficar terça, quinta e sábado por enquanto. Esse vai ser o nosso tempo de estar aqui junto pela manhã. Quero ver se eu trabalho para a gente fazer isso em 30 minutos, 40 no máximo, né? Para ficar um pouco mais curto. Porque o recado é para ser entregue, né? Deus não precisa de muito, mas Ele precisa que a gente fale, que a gente libere a palavra que é dele, que já está aqui revelada. Então agora, Naum, ele profetiza contra Nínive, capital da Síria. A Síria, gente, era um império cruel. Pensa numa região do Brasil, né? Cruel, violento e opressor. Existe um estado no Brasil que é muito violento. E muitos de nós que estamos aqui vivemos nele. Ele é considerado um estado violento, opressor, cruel. Pensa nisso. Então eles haviam dominado os povos, destruindo nações. Eu estou falando de Brasil, mas você pode ir para mundo também. Tem países, né, no mundo que são muito cruel e violento. Nós estamos vendo isso, guerras e mais guerras. Então eles haviam dominado os povos, destruído nações, espalhado medo. Inclusive foram responsáveis pela queda do reino de Israel, né, reino do norte. Nínive já tinha recebido uma oportunidade de arrependimento no tempo de Jonas, como a gente estudou. E naquele momento houve quebrantamento de verdade, gente. Houve quebrantamento. Quantos de nós recebemos oportunidade e nos quebrantamos? Mas agora, anos depois, a cidade voltou à violência. Voltou à arrogância, voltou à corrupção. Naum, então, faz uma mensagem clara. Deus é paciente, mas Deus também é justo. Isso traz algo para nós, né? Para a gente refletir. Então, esse capítulo 1, ele mostra dois lados do caráter de Deus. Quando a gente começa a ler, você percebe. Ele é tardio em irar-se, mas não inocente o culpado. Deus é tardio em irar-se, mas não inocente o culpado. O Deus justo e protetor.
Aí aqui no versículo 2, o Senhor é Deus zeloso, vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Aqui nós vemos um aspecto que muitas vezes as pessoas evitam falar. O zelo e a justiça de Deus. Deus não é indiferente ao mal. Ele não ignora a injustiça. Ele não fecha os olhos para a violência. Se a gente pensa que isso acontece, não. Ele é tardio em irar-se. O zelo de Deus revela que ele se importa sim. Tá? Deus ele tem um zelo pelaquilo que ele fez. O amor de Deus não anula. A gente precisa entender que o amor de Deus não anula a sua justiça. Ah, irmão, já ouviu o povo falar assim, não, Deus é amor, Ele ama todos, todas as formas de amar, Deus é amor. Mas Ele também é justiça e é fogo consumidor. O amor dele não anula a justiça. A gente precisa entender que a base do reino é justiça e amor. Se um pai e uma mãe só ama e não corrige, você está entregando seu filho à perdição e à maldição. Então precisa ter correção. E o reino de Deus é de justiça. Aí eu quero já fazer algumas perguntas. Temos tratado o pecado como algo leve demais? Como é que a gente trata o pecado? Então a gente precisa pensar. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Está aqui no versículo 3. Então aqui está o equilíbrio. Deus é paciente. Nínive teve uma chance no tempo de Jonas. Deus deu tempo para eles. Deus deu espaço para o arrependimento. Mas grave isso, paciência não significa permissão eterna. Ah, não. Precisamos permanecer naquilo que a gente conquistou. Paciência de Deus é oportunidade, não aprovação. Então você está tendo oportunidade de Deus através da paciência, né? Não significa permissão. Então quando você for pensar sobre isso, né? Deus está sendo paciente, mas Ele não está aprovando esse negócio. Aí outra pergunta, temos usado a misericórdia de Deus como desculpa para mudar? Como desculpa para não mudar? Temos usado a misericórdia de Deus como desculpa para a gente não mudar? Ah, irmã, estou na misericórdia de Deus, estou esperando nele, que Deus está tendo misericórdia de mim. E aí? Deus não tem o culpado por inocente. Uma hora vem o juízo. Amém? Então nós não podemos nos conformar com a misericórdia. Vou ficar só na misericórdia? Se posiciona. Se arrependa, peça perdão. Sai desse pecado. Sai desses esquemas. Se posiciona com Deus. Porque a misericórdia tem limite. Ah, mas a misericórdia é uma causa de não sermos consumidos. Gente, se você ler bem a história, você não pode pegar um texto isolado. Até onde a misericórdia de Deus vai? Né? O Senhor é bom, diz aqui o versículo 7. Uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Então, no meio de um capítulo de juízo, aparece essa declaração aqui, maravilhosa, linda. Deus é justo Deus é justo contra os opressores, mas é fortaleza para os que neles confiam. Olha que legal. Então, se você continua confiando no Senhor, esperando nele, se posicionando, Deus é fortaleza. Glória a Deus. Ele sabe quem é dele. Você é do Senhor. Você precisa sentir isso. Ele conhece quem permanece, independente das circunstâncias. Eu permaneço no Senhor. Amém? O mesmo Deus que julga o mal, Ele protege os que confiam nele. Mesmo diante dessa adversidade que você está vendo acontecer, diante de tanta maldade.
Eu quero que você confie no Senhor, que é o mesmo Deus que julga, é o Deus que protege os que confiam nele. Você precisa sentir essa proteção. Eu costumo fazer isso, eu falo, meu Deus, eu preciso andar em fé e confiança no Senhor, eu preciso sair na rua, eu preciso orar e falar assim, Senhor, o Senhor é meu escudo, porque eu tenho andado na tua verdade. Não estou falando que nós somos perfeitos, mas nós temos uma vida, Senhor, em ti. Então eu vou sair nessa rua, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e não vou ficar com medo do juízo. Porque o Senhor guarda e protege os que neles confiam. Amém? Aí eu quero mais uma vez perguntar aqui. Onde temos buscado segurança? Nas circunstâncias ou em Deus, no Senhor? Aonde? Porque se você for olhar para as circunstâncias, nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Nós estamos vivendo também tempestades acontecendo constantemente, né? As chuvas que estão vindo com muita frequência. Gente, Deus sabe por que tudo isso acontece. E eu confio no Senhor, eu falo, Deus me guarda, Senhor, guarda a minha vida, guarda a minha casa. Senhor, guarda quando eu tiver que sair com o carro, me proteja, quando eu tiver que voltar. Quando eu tiver que sair para comprar e voltar. Enfim, eu preciso entender que é o mesmo Deus que julga, é o mesmo Deus que protege aqueles que nele confiam. Nada pode frustrar os planos de Deus. A arrogância de Nínive acreditava que estava acima de tudo. Mas Deus deixa claro, nenhum poder humano é maior do que ele. Quando ele fala aqui, né? Olha, quem pode suportar sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia. Mas ele vem descrevendo aqui quem é o Senhor. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes. Gente, a gente vê um cenário político, geopolítico, né? Você vê essas guerras que estão acontecendo. Você vê tanta opressão no mundo. Você fala assim, meu Deus, né? Tem pessoas que questionam, será que Deus não está vendo? Deus está vendo. Tem coisa que é juízo de Deus, mas os opressores não ficarão impunes. Sempre foi assim na história. Se você ler Bíblia, você vai ver. Aqueles que oprimiam o povo de Deus, no final eles eram eliminados. Então, eu quero dizer para você que é remanescente, fica firme. Thalita, o que é o remanescente? É o fiel. É aquele que, independente da circunstância, é firme no Senhor. Ele não se corrompe, ele não se vende, ele não faz jogo para poder ser favorecido. Ele está firme no Senhor, independente se tem 10, tem 20, tem 500 pessoas. Ele está ali, fiel a Deus. Esses, o Senhor tem uma promessa, tem proteção sobre você e sobre sua casa. Amém? Cairão 10.000 ao meu lado, 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas tu não serás atingido. Você precisa tomar posse dessa palavra. Glória a Deus, gente. Você pode dar um glória a Deus aí por essa palavra? Amém. Maria, Deus abençoe. Luana, Fontes, Valéria, Deus abençoe a vida de vocês. E aí a gente vai caminhando aqui pro nosso final. Quando chega aqui em Naum, no versículo 9, que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Nada pode frustrar o plano de Deus. Que a gente viu que a arrogância de Nínive, né, estava acima. Eles achavam que eles eram todo poderosos. É a nação potente. Tá vendo algum cenário parecido aqui hoje? No mundo? Acha que é aquela nação, né? Era uma arrogância.
Então, toda soberba humana tem prazo diante da soberania de Deus. Toda soberba humana tem prazo. E Deus deixa claro, nenhum poder humano é maior que ele. Se você ver o texto, você vai entender isso. Tá? E aí a gente vai para o versículo 15, finalizando aqui, diz assim: eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas. Interessante como o capítulo ele termina com esperança para Judá. Sempre foi assim. Enquanto Nínive receberia juízo, o povo de Deus receberia libertação. Ele fala: eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam a paz. Celebre as suas festas, ó Judá. Compre os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Isso nos mostra algo muito profundo. O juízo de Deus contra a opressão é também livramento para o seu povo. Vou repetir. O juízo de Deus contra a opressão, quando Deus manda o juízo contra uma opressão, é também livramento para o seu povo. Deus está livrando você e eu de coisas que a gente não está vendo. Então, Naum, ele nos ensina 3 coisas principais que eu observo aqui. Deus é paciente, mas é justiça. Vai ter fim para essa opressão que você está vivendo. Vai vir um tempo de alegria, vai vir um tempo de você anunciar boas novas. A misericórdia não deve ser confundida. Segunda, a misericórdia não deve ser confundida com permissão. Então, primeiro, Deus é paciente, mas é justo. Deus é paciente, mas é justo. Segundo, a misericórdia não deve ser confundida com permissão. Ah, estou na misericórdia do Senhor, né? Deus está permitindo. Não, temos que nos posicionar. Deus é fortaleza para quem confia nele. Grave isso, Deus é fortaleza. Então, se Miqueias nos ensinou sobre alinhamento interno, Naum nos lembra que Deus continua governando externamente. Ele também cuida do que está fora. Ele cuidou durante esse período que a gente estudou sobre internamente, posicionamento, alinhamento, sua vida com Deus. Mas Deus também está cuidando do que está por fora, oprimindo, quem está te afrontando, quem está te magoando, quem está te atacando. Deus vai cuidar disso aí também, tá? Deus é fortaleza para quem confia nele. Ele vê, ele conhece e ele intervém. Deus é soberano. Amém? Glória a Deus. Ele vê, ele conhece e ele intervém. Então, o capítulo ele começa falando da ira, né? Nós observamos que o capítulo ele começa falando da ira contra o mal. Mas no meio declara: o Senhor é bom. Isso é poderoso, gente. É você conhecer o Deus que você serve, sabe? Nós precisamos ler esses profetas, esses livros do Antigo Testamento, para você conhecer Deus. O coração de Deus não mudou, é o mesmo. Deus não perde o controle. Deus não está indiferente. E Deus não está atrasado. Ele é justo com os arrogantes e fortaleza para os que confiam nele. Então, toda pessoa arrogante, ela vai ter o teu momento de juízo. Toda nação que está se levantando contra e oprimindo vai ter o teu momento de juízo. Deus não é indiferente à nossa dor. Ele é justo com os arrogantes, quando ele manda o juízo. E ele é fortaleza para os que confiam. E aqui eu quero que fica o convite para você. Confie, tá?
Talvez você precisava dessa palavra para você entender que você está passando por um juízo ou você está passando por uma opressão. Confie, permaneça no Senhor e não banalize a misericórdia. Se você é a pessoa que precisa se posicionar, se posiciona. Misericórdia tem limite. Amém? Então, não banalize a misericórdia. Deus é bom, é misericordioso para conosco. Então, eu iniciei dizendo que Miqueias nos mostrou o confronto, nos mostrou o desalinhamento que estava entre nós, né? Mas também mostrou esperança. E agora em Naum, Deus traz advertência contra aqueles que banalizaram a misericórdia, a graça de Deus. Tá? O avivamento que não é sustentado se perde com o tempo. Então aqui eu quero te convidar, você está comigo. Nós temos orações todos os dias às 17h50 para você orar comigo, orar com as irmãs, manter o seu avivamento em Deus. Nós temos um encontro que vai acontecer todas as quinta-feiras pelo Google Meet, ao vivo, onde ali nós trazemos um fechamento da nossa campanha e eu trago uma palavra, trago um alinhamento, trago uma ferramenta de batalha espiritual para você estar sempre preparada, né? E os nossos devocionais que voltaram porque nós precisamos ter contato com essa palavra. E às vezes, gente, assim no coletivo, você se anima um pouco mais de estar. Quando a gente ora, quando a gente lê a palavra junto, quando traz aqui uma reflexão dentro daquele livro. Então, coloca isso como um propósito esse ano de você estar aqui nas lives, porque eu estou me colocando à disposição, né? Por mim primeiro, porque eu preciso dela. Eu preciso estar em contato com essa palavra. Isso me ajuda. Quando eu me comprometo aqui com vocês, eu também me posiciono mais ainda de estar aqui. Porque eu amo falar sobre a palavra de Deus. Eu gosto de estudar a Bíblia. Eu gosto de entender o Deus que a gente serve, como que ele agia no passado. E eu começo a orar para ele diferente. A entender melhor o coração de Deus, como é que é a justiça dele. Então, o livro, ele nos traz esses conhecimentos de Deus. Não é só bênção, é conhecer como o Pai que nós amamos, que é celestial, espiritual, age. O Senhor é bom, como diz o texto, né? Uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que neles confiam. Glória a Deus. Então tá bom. Amanhã nós estamos no capítulo 2. Eu quero trazer aqui um recado para vocês, para compartilhar. Compartilhe esse recado. Eu preciso muito que você preste atenção. A Bíblia, ela conta que Jesus se encontrou com uma mulher junto ao poço. Ela cria em Deus. Ela tinha fé. Ela conhecia sobre adoração. E a gente, quando percebe isso, mesmo tendo fé, ela carregava dores. Essa mulher era uma mulher de fé, era uma mulher crente. Era uma mulher marcada por rejeição, relacionamentos quebrados, discussões religiosas, feridas religiosas essa mulher tinha. Conflitos internos. Ela andava sozinha. Ela estava só. Geralmente, ela ia ali sozinha num horário incomum, isolada. Isso fala muito sobre feridas, sobre dores. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que Jesus não começou acusando essa mulher quando ele encontra com ela. Ele começou ouvindo. Ele conversa com ela.
Ele provoca reflexão. Ele toca na ferida com amor. E quando ele revela a dor dela, não é para expor, é para restaurar. Aquela mulher chega ao poço carregada de vergonha e sede emocional, mas sai dali restaurada, curada na identidade e volta para a cidade frutificando, anunciando aquilo que Jesus tinha feito na vida dela. Ela tinha fé. Ela tinha fé antes, mas depois do encontro, ela tinha cura. Depois que ela encontrou com Cristo, ela recebeu cura. Muitos de nós, temos fé. Não é falta de fé em Deus. Às vezes nós estamos precisando ser ouvida, ser orada, para receber cura. E é exatamente sobre isso que é o seminário Restaura-me, Senhor, que nós vamos fazer no dia 21 de março, agora, de 2026. Talvez você ame a Deus, sirva a igreja, tenha anos de caminhada, mas ainda existe uma dor silenciosa que precisa ser tratada. Jesus, ele continua encontrando pessoas no poço da alma. Continua ouvindo, continua restaurando. E no dia 21 de março, nós vamos viver esse tempo de diagnóstico, oração e restauração. Se você sente que precisa desse encontro, essa é a sua hora. As inscrições já estão abertas. E elas são por tempo limitado. Vagas limitadas. Você precisa correr e fazer essa inscrição. Assim como essa mulher teve um encontro com Jesus, crente, mulher de fé. Eu estou falando da mulher samaritana. Vem viver o seu momento de restauração. Quantas vezes eu, Thalita, 40 anos de crente evangélico, eu carreguei muitas dores. Eu era uma mulher e sou uma mulher de fé, mas eu tinha muitas dores na minha alma. Eu não sabia. A gente orava, como que falasse assim, Deus, eu vou orar e vai resolver. Tem coisa que eu preciso falar, tem coisas que eu preciso diagnosticar, tem coisas que eu preciso reconhecer diante de Deus, que aquilo ali é uma dor. E eu preciso levar no altar. E eu vou fazer isso ali no dia do nosso seminário. É uma oportunidade que você tem. Eu fui em lugares longe, para poder vivenciar isso. E foi curador para minha alma. Os seminários que eu passei. Então, não é porque você não tem fé. Muitas vezes são dores que você está vivendo. Que precisa ser reconhecida. Precisa ser restaurada pelo poder do nome de Jesus. Então, eu te espero lá, dia 21 de março. Faça a sua inscrição. Só você tocar na minha bio aqui. E você já tá lá o link para se inscrever. Tá bom? Te espero lá. Que Deus te abençoe. Você que está aqui comigo nos devocionais. Compartilha. Fala com outras pessoas que você conhece. Vamos para esse seminário de cura interior. Bíblico. Para a gente trazer a luz da palavra. Tá bom? Vou orar para a gente finalizar. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã tão preciosa. Jesus, obrigada, Senhor, porque Tu é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Aqui está, Senhor, esse devocional. Eu entrego ao Senhor como um incenso, um cheiro suave, para poder, Senhor, levar a Tua palavra e ministrar nos corações, Pai, através do Espírito Santo. Deus, que não seja eu, mas seja a Tua palavra, a Tua boca, Senhor, ministrando nesse lugar. Eu te entrego e consagro, Senhor, a Ti esse espaço, Senhor, todos os dias, nas terças, quintas e sábados, que estarei aqui, Senhor, ministrando essa palavra. Espírito Santo, que ela chegue em lugares onde eu não posso chegar. Que ela vai, Senhor, e fale em corações, Pai. E transborde, cure, Senhor, muitas pessoas.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, minhas queridas irmãs. Obrigado para todos que estão aqui comigo, retornando. Amém. Glória a Deus. Tem Lu Valentim que chegou também. Deus abençoe. E nós vamos finalizar com o nosso louvor da harpa. Amém. Amém. Glória a Deus. Vambora? Teu amor, firme nas promessas de Jesus. Tá firme aí? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Fica firme, crente. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Ô glória, ó. Até amanhã, ou melhor, até quinta-feira. Quinta-feira, hein? Mas hoje tem às 17h50 na nossa sala. Se você não tá, chama aqui na bio para você participar da nossa oração às 17h50.